Durante mais de um século, ninguém falou em voz alta sobre o que ocorreu na fazenda Santa Felícia. Os descendentes dos antigos proprietários, hoje presentes em cargos públicos, comércio local ou associações tradicionais, aprenderam a cultivar o silêncio como uma disciplina de família. Mas a história ficou presa ali, do outro lado do vale, entre o cafezal abandonado e um bloco de alvenaria que um dia foi senzala. Silêncio não apaga fato, apenas o empurra para baixo da terra. E foi justamente a terra que devolveu a verdade. Em agosto de 2024, um grupo de operários abriu uma vala para instalar fundações de um condomínio. A pá de um deles tocou algo duro, que não era pedra. Desenterraram uma caixa de madeira maciça, envolvida por ferragens enferrujadas. Dentro havia documentos, cadernos, fichas e relatórios assinados por um homem cujo nome desaparecera da memória coletiva da região. Custódio Mendonça, administrador da fazenda entre 1832 e 1851, primeiro papel carregava uma frase escrita com letra rígida. Se alguém ler isto, eu não estarei mais vivo. Fiz parte do que deveria ter sido denunciado. Não pude, mas escrevi. Que a história seja contada. A frase caiu como explosão. E foi por causa dela que a história ressurgiu. A fazenda Santa Felícia nunca figurou entre as propriedades mais conhecidas do Vale do Paraíba. Não era mais rica, não era mais influente e tampouco tinha papel central na economia cafeeira. Talvez por isso tenha sido esquecida. Talvez por isso tenha sido o cenário perfeito para a história que Custódio descreveu. Uma história que nenhum proprietário teve interesse em revelar. Entre as centenas de anotações, um nome aparecia repetidamente. Um nome simples, seco, sem sobrenome, como se fosse um detalhe insignificante. Mas quanto mais os pesquisadores liam, mais percebiam que esse nome sustentava tudo. Rosa nunca constou no inventário oficial dos escravizados. Nunca apareceu no livro de batismos. Não havia registro de compra, venda ou alforria. Apenas relatórios internos de Custódio e, ao lado do nome dela, pequenas observações. Rosa demonstra comportamento insubordinado desde cedo. Rosa aprende, observando, evitar deixá-la perto de conversas importantes. Rosa influencia outras mulheres. Monitorar as anotações não explicavam, mas deixavam evidente que aquela mulher representava risco, um risco diferente de qualquer escravizado que tentasse fugir ou se rebelar. Não havia registro de que Rosa tenha atacado alguém, tentado fugir ou organizado uma revolta aberta. A força dela era outra, uma força silenciosa, calculada e contínua, que não dependia de armas, gritos ou rituais, apenas de inteligência. Rosa teria nascido por volta de 1819. Filha de escravizados recém-chegados da Bahia, cresceu dentro da fazenda, observando tudo. Observava quem tinha poder, quem abusava dele, quem fingia religiosidade, quem obedecia por medo, quem mentia para sobreviver. Enquanto outras crianças corriam, Rosa se sentava nos degraus da tulha e via. Apenas via. Apenas absorvia. Quando tinha 8 anos, a mãe foi vendida. Quando fez 9, o irmão foi morto por um feitor durante uma revisão de ferramentas. Quando completou 11, aprendeu que silêncio não significava submissão. Significava sobrevivência. Rosa carregava essa compreensão como quem carrega lâmina no bolso, sem mostrar, mas pronta para usar. A partir dos 15 anos, passou a trabalhar na casa grande, cozinha, limpeza, cuidados com mantimentos. Lá dentro, ninguém percebia o quanto a presença dela era estratégica para ela mesma. Rosa não precisava falar, precisava ouvir. E ouviu tudo, conversas sobre preços do café, rota dos tropeiros,
horários dos administradores, locais onde chaves eram guardadas, desentendimentos entre feitores, dívidas do senhor da fazenda, suspeitas de fraudes fiscais e cartas interceptadas. Custódio percebeu tarde demais. Em 1838, anotou: Rosa compreende a rotina da fazenda melhor que qualquer funcionário pago. Isso é preocupante. Não era preocupação suficiente para agir desde cedo. E esse erro seria o início de uma erosão longa e invisível. Rosa começou devagar. Sempre devagar. A primeira ação dela não foi fuga, sabotagem ou ataque. Foi pequena. Ela reorganizou mentalmente os caminhos da fazenda e os ensinou a duas meninas mais novas. Não para fugir, mas para garantir que, se precisassem, saberiam por onde escapar sem serem vistas. Ninguém percebeu. Parecia apenas brincadeira de criança. Depois, passou a orientar atrasos estratégicos. Um grupo atrasava na colheita. Outro se confundia com o horário de transporte. Outro trocava ferramentas sem querer. Tudo sutil. Nada que levantasse suspeita imediata. Mas a soma de atrasos gerava efeito. Redução da produtividade. Com o tempo, Rosa aproximou-se de um jovem escravizado chamado Antônio, que sabia ler e escrever porque fora treinado pelo antigo dono. Antônio escondia o conhecimento para evitar ser vendido mais caro. Rosa, em silêncio, convenceu-o a copiar e substituir documentos internos. Uma tabela de medição de sacas alterada. Um registro de saída modificado. Uma anotação trocada de lugar. Pequenas rachaduras no sistema. Em 1841, um feitor foi acusado de desvio de ferramentas por causa de um inventário adulterado por Antônio. Instruído por Rosa, o feitor foi demitido e levado ao juiz local. Nada sobrenatural, nada demoníaco, apenas manipulação criteriosa de informações. A fazenda começou a se desorganizar. Nada que destruísse o sistema, mas suficiente para gerar instabilidade interna. A capacidade de Rosa não era força física ou revolta aberta. Era leitura humana. Sabia exatamente o que cada pessoa temia, onde cada autoridade escondia suas fragilidades. Sabia que poder não desaba de uma vez. Ele apodrece por dentro, até cair sozinho. Mas ela ainda não tinha mostrado seu maior feito. Em 1843, Rosa se tornou responsável pela chave da despensa e pelo controle dos mantimentos. Isso colocava em suas mãos não apenas a comida dos escravizados, mas o suprimento da casa grande. A partir dali, ela poderia ter envenenado alguém, mas não fez. Porque envenenar alguém criaria inimigo único. E o que Rosa queria era outra coisa. Queria criar dúvida, insegurança, conflito interno. Começou a separar alimentos de forma desigual. Um dia faltava sal. Outro, a farinha parecia estragada. Outro, a carne chegava com cheiro ruim, mas sempre havia explicação plausível. Transporte mal feito, calor, animais que entraram na tulha. De longe, parecia descuido. De perto, era cálculo. Em 1844, cartas anônimas começaram a circular entre os senhores vizinhos, insinuando má administração da fazenda e suspeita de corrupção por parte de Custódio. As cartas tinham caligrafia de homem, linguagem formal e aparência de denúncia verdadeira, mas foram escritas por Antônio, treinado em silêncio por Rosa. Os próprios senhores passaram a desconfiar uns dos outros. A reputação da Santa Felícia caiu. Investimentos foram cancelados. Contratos foram revistos. O sistema, que dependia de confiança entre senhores, balançava. Foi nesse momento que Rosa passou a ser observada de perto. Feitores vigiavam seus passos. Custódio
anotava comportamentos. O senhor da fazenda começou a perguntar por ela com frequência, mas ela nada fazia de errado, pelo menos nada que pudesse ser provado. Em 1846, um tropeiro foi encontrado morto na estrada. Parecia assalto, mas, entre os papéis dele, descobriram uma carta que implicaria diretamente os Mendonça em venda ilegal de café para compradores ingleses. Ninguém soube quem colocou a carta ali. Rosa sabia. A partir daquele momento, a história tomou outro rumo. Um rumo mais perigoso, mais direto, mais irreversível. O tropeiro morto na estrada, em 1846, marcou o primeiro momento em que a família Mendonça realmente sentiu medo. Não foi pela morte do homem. Menos tropeiros morriam com frequência nas rotas perigosas entre as serras, mas pela carta encontrada dentro da sacola dele. A caligrafia era perfeita. O conteúdo, devastador, descrevia práticas de contrabando, manipulação de notas fiscais e venda clandestina de café para intermediadores ingleses, burlando taxas da coroa. A carta parecia ter sido escrita por alguém interno à fazenda, alguém com conhecimento íntimo das movimentações de custódio e do senhor da casa, Joaquim Mendonça. Os vizinhos começaram a comentar. Rumores se espalharam. A fazenda Santa Felícia, antes apagada, tornou-se alvo de especulação, inveja e vigilância. Custódio, pressionado, passou a interrogar um por um os escravizados que tinham contato com documentos. Antônio foi chamado 3 vezes ao escritório. Nada encontraram, porque Rosa tinha sido cuidadosa. Ela sabia que um golpe muito direto criaria reação forte, mas um golpe indireto criava algo pior: incerteza. Era esse sentimento que ela buscava. Enquanto isso, dentro da senzala, a tensão crescia. Escravizados notavam que algo estava acontecendo, mas não sabiam exatamente o que. Pequenos favores começaram a surgir entre eles. Rosa entregava porções melhores de comida aos doentes. Antônio escrevia cartas para mães que tinham filhos vendidos. Crianças aprendiam com Rosa onde estavam as trilhas escondidas na mata. Havia uma rede silenciosa de proteção sendo tecida. Mas não era rebelião, era preparação. No final de 1846, o filho mais velho do senhor Joaquim, Esmeraldo, voltou da capital com notícias sobre o movimento abolicionista. Não simpatizava com a causa, mas dizia que ventos estranhos sopravam, que comerciantes estavam inquietos, que jornais começavam a publicar textos perigosos. O pai, irritado, mandou continuar o trabalho e ignorar conversas de intelectuais. Mas Esmeraldo observou algo que o pai não percebeu. A produção de café estava caindo, mês após mês, de forma inexplicável. A explicação se chamava Rosa. Em meados de 1847, uma praga atacou a plantação. Pequenas larvas brancas destruíam raízes antes da colheita. A praga não era comum na região. Custódio acreditou em azar, mas Rosa sabia que aquilo não era azar. Era consequência de semanas de aumento de umidade em áreas específicas do cafezal, gerada pela reorganização secreta de alguns escravizados encarregados da irrigação. Bastava inclinar algumas comportas, criar acúmulo de água em pontos estratégicos e a infestação vinha sozinha. Nada poderia ser rastreado até ela. Mas foi nesse mesmo ano que Rosa cometeu seu primeiro erro. Ela confiou demais em uma jovem escravizada chamada Helena, que havia perdido a mãe meses antes. Rosa a acolheu, ensinou a observar, a se proteger, a não aceitar certas ordens sem questionar. Helena era inteligente, mas emocionalmente instável. E, durante uma discussão
com outra mulher da senzala, a garota comentou que tinha aprendido coisas com Rosa que poderiam derrubar a casa grande. As palavras foram ouvidas por um feitor que rondava a área. No dia seguinte, Helena foi chamada à sala de custódio. Voltou muda, pálida, olhos vazios. Quando Rosa a encontrou, tentou falar com ela, mas Helena recuou como se tivesse visto ameaça. O medo dela denunciava mais do que qualquer confissão. Custódio, pela primeira vez, anotou explicitamente: Rosa representa risco real. Deve ser contida. A partir desse ponto, a história acelera. Em novembro de 1847, Rosa foi proibida de trabalhar na Casa Grande e devolvida aos trabalhos pesados da roça. Era tentativa de isolamento, mas isso apenas fortaleceu sua influência. Agora passava o dia inteiro com a maioria dos escravizados, criando laços mais profundos e ganhando confiança daqueles que nunca tinham trabalhado dentro da casa. Custódio subestimou algo essencial: o fato de que Rosa nunca quis poder pessoal. O que queria era equilíbrio. Justiça possível dentro de um cenário injusto. Quando retirada da Casa Grande, ela não se enfraqueceu. Tornou-se símbolo. O ano de 1848 foi o mais tenso da história da fazenda. A produção de café caiu 32%. Investidores começaram a pressionar Joaquim Mendonça. O senhor vendeu gado, vendeu terras menores, buscou novos empréstimos, nada resolvia. Os feitores começaram a se desentender entre si, disputando cargos e culpas. Um deles, ao acusar outro de incompetência, mencionou movimentos estranhos entre os escravos. O conflito interno aumentava. Em março de 1848, Custódio decidiu agir de forma concreta. Rosa foi levada para o escritório e interrogada durante horas. Perguntaram sobre documentos, pragas, atrasos, cartas. Rosa negou tudo. Não tinha medo. Não revelava nada. Nunca levantava a voz. Custódio percebeu que não conseguiria extrair informação alguma. Naquela noite, pela primeira vez em 7 anos, Rosa chorou, silenciosamente, não pelo medo de morrer, mas pela possibilidade de um erro ter colocado Helena em risco. A fraqueza humana dela foi momentânea. Durou pouco. De manhã, Rosa estava de volta ao trabalho, mais fria do que antes. Se havia chance de ela ser punida, precisava agir antes. Foi nesse ponto que Rosa iniciou o plano mais ousado: não destruir a fazenda fisicamente, mas destruir a estrutura administrativa. Isso enfraqueceria a produção, afastaria investidores e geraria caos político entre vizinhos. Em vez de atacar chicote, atacaria papel. Em vez de destruir colheita, destruiria confiança. No início de 1849, Rosa operava uma rede completa. Antônio coordenava a produção de documentos falsificados. 2 mulheres observavam horários de tropeiros. Um pescador livre da vila próxima levava cartas para cidades vizinhas, pagas com pequenas quantias juntadas por anos. Nada ligado diretamente a Rosa. Tudo fragmentado, invisível. A quebra final aconteceu em 14 de agosto de 1849. Nesse dia, um inspetor enviado pela província apareceu sem aviso para verificar denúncias de contrabando. Custódio, pego de surpresa, tentou exibir relatórios, mas muitos haviam sido adulterados. As cifras não batiam. Havia sacas faltando. Havia notas duplicadas. Havia remessas que nunca chegaram. Era um desastre. Um inspetor lavrou relatório oficial afirmando suspeita de fraude. A notícia se espalhou pelo vale como fogo em capim seco. A reputação dos Mendonça entrou em ruína. Joaquim Mendonça, já velho, adoeceu em semanas. Esmeraldo assumiu parte das funções e tomou a decisão que mudaria tudo. Precisava encontrar o responsável. E, como sempre ocorre com homens acostumados a culpar o mais fraco,
Ele voltou os olhos para os escravizados. A lista de suspeitos era curta: Antônio, Helena e Rosa. Antônio conseguiu escapar para um quilombo antes que fosse encontrado. Helena desapareceu na mata e nunca mais foi vista. Rosa ficou, não fugiu, não pediu proteção, não buscou esconderijo. Ficou. Sabia que fugir confirmaria a culpa. Sabia que ficar faria dela símbolo. Ficou. Em setembro de 1849, Esmeraldo determinou que Rosa fosse levada para interrogatório final. Havia testemunhas, havia feitores armados, havia registros. A confrontar, a chance de Rosa sobreviver era mínima. A partir daqui, a história entra no momento mais tenso e direto. A fazenda inteira parou no dia do interrogatório. O silêncio se espalhou desde a casa grande até a senzala. Escravizados pararam de respirar. Mulheres seguraram crianças mais forte. E Rosa caminhou para o escritório com passos firmes, expressão neutra e a calma de quem não deve nada. Ao entrar, não cumprimentou ninguém. Apenas ficou de pé, aguardando. Esmeraldo disse a ela: há 3 anos você vem minando esta casa. Confesse e terá morte rápida. Rosa respondeu: eu fiz apenas o que vocês fazem desde sempre. Vocês controlam a nós pelo medo. Eu controlei vocês pela dúvida. A resposta fez silêncio completo. O interrogatório durou 2 horas. Esmeraldo perdeu o controle. Custódio tentou intervir. Feitores queriam Erostalar para o trono. Mas Rosa falava com precisão cirúrgica. Não confessava nada. Não negava nada. Simplesmente desmontava cada acusação, expondo incoerências na própria administração da fazenda. A fazenda ruía diante da presença de uma mulher escravizada, que falava pouco, mas pensava mais do que todos ali. No final, Esmeraldo fez o que incompetentes fazem quando perdem. Ordenou punição exemplar. Mandou que Rosa fosse amarrada no tronco ao nascer do sol. Não seria morta, mas chicoteada até a carne abrir, para servir de exemplo. Mas nenhum exemplo foi dado naquele dia. Nada ocorreu como planejado. E a partir daqui, começa o momento que mudou a história da Santa Felícia. O anúncio de que Rosa seria amarrada no tronco ao nascer do sol espalhou-se pela fazenda como cheiro de pólvora. Feitores repetiam a ordem com gosto. Alguns escravizados choravam em silêncio. A maioria apenas desviava o olhar, sabendo que ali, mais do que punição, havia vingança. A fazenda Santa Felícia, desorganizada e afundada em dívidas, precisava de um culpado. E Rosa era o alvo perfeito. Naquela noite, na senzala das mulheres, o ambiente ficou mais pesado que o normal. Não havia cantos, não havia conversas, não havia risadas abafadas, apenas respirações tensas, um medo antigo ocupando tudo. Rosa permaneceu sentada no canto, de costas eretas, observando o breu. Não tremia, não chorava, não suplicava. Ela estava pensando. Do lado de fora, os feitores mantinham vigília armada. Temiam que algum escravizado tentasse intervir ou que ela tentasse fugir. Mas Rosa permaneceu imóvel, como se esperasse algo que só ela sabia o que era. A madrugada avançou devagar. O ar era quente, o céu sem lua. A fazenda parecia suspensa, como se segurasse o fôlego antes do impacto. Quando o canto dos galos começou, 3 feitores entraram na senzala. Rosa levantou-se antes de ser chamada. Caminhou sem hesitar. 2 mulheres mais velhas tentaram tocar seu braço. Talvez em despedida, talvez em pedido de perdão. Rosa não permitiu. Apenas olhou para elas com firmeza. Não abaixem a cabeça amanhã, disse. Nenhuma outra palavra saiu. Não havia espaço para drama, nem para heroísmo. Apenas lucidez. No pátio, o tronco estava preparado. Havia baldes de água próximos, chicote de couro novo e o próprio Esmeraldo observando da varanda. Ele queria testemunhar cada golpe,
Custódio estava ao lado, pálido, não concordava com a punição, mas não ousava contrariar o herdeiro. Havia entre eles uma tensão que não se via antes. A fazenda ruía, e a culpa de ambos precisava ser mascarada com falsa autoridade. Rosa foi amarrada pelos pulsos. O feitor responsável ergueu o braço e aguardou o sinal. Esmeraldo fez menção com a cabeça. O chicote cortou o ar. A primeira pancada abriu a pele. A segunda arrancou o sangue. A terceira ecoou como trovão entre as paredes do pátio. Ninguém reagiu. Nenhum escravizado fez barulho. Mas todos estavam ali, olhos fixos em Rosa. A punição continuou. 10 golpes, 12, 15. O feitor suava. Rosa não gritava, apenas apertava a mandíbula. No 20º golpe, algo inesperado aconteceu. O feitor hesitou, não por compaixão, mas por perceber que algo atrás de Rosa não estava normal. Um movimento rápido vindo da borda da senzala dos homens. Ele tentou olhar, mas Esmeraldo gritou: "Continue!" O feitor obedeceu. Mais um golpe. Rosa cambaleou, mas não caiu. Foi então que tudo desabou de uma vez. Um dos escravizados, José Antero, homem de 50 anos, que trabalhava havia décadas na fazenda e nunca havia levantado a voz, entrou no pátio com passos firmes. Puxava uma enxada, não como arma, mas como se carregasse um peso inevitável. Ele olhou para Rosa, depois para o feitor, depois para Esmeraldo. Não disse nada. Colocou-se entre Rosa e o feitor. O silêncio foi total. "Saia da frente", Esmeraldo ordenou. José não saiu. 2 feitores avançaram. José não recuou, não ergueu a enxada. Apenas manteve-se parado. Era como se dissesse: "Se for para bater, comece por mim." Esse gesto, simples e direto, acendeu o que estava adormecido em toda a senzala. Outros escravizados se aproximaram. 10 homens, depois 15 mulheres, também, alguns com ferramentas, outros apenas com as mãos vazias. Não tinham expressão de revolta teatral. Tinham serenidade de quem decidiu não recuar. A fazenda inteira ficou suspensa nesse instante. Esmeraldo ficou vermelho. Ordenou que os feitores agissem. Mas feitores, por mais violentos que fossem, não eram suicidas. O número de escravizados subia rápido. 20, 30, 50. A matemática mudou. Rosa, ainda amarrada, sangue escorrendo pelas costas. Ela levantou o rosto, olhou para Custódio. Não para Esmeraldo, para Custódio. Custódio entendeu. Por anos, ele tinha administrado a fazenda como se fosse engrenagem estável. Rosa lhe mostrara que aquilo era ilusão. E agora, diante dele, estava a prova concreta. Toda a produção, todo o controle, toda a ordem construída com ferro. Cruzes e contabilidade dependia da complacência silenciosa de pessoas que não tinham nada a perder. Custódio murmurou: "Soltem-na." Esmeraldo virou-se para ele, incrédulo. "O quê? Soltem-na." Não era loucura, era cálculo. Custódio olhou ao redor. Contou mentalmente. 60 escravizados, 7 feitores. Ele sabia o que aconteceria se insistisse. O sangue derramado seria o deles. Esmeraldo tentou dar ordem contrária, mas foi ignorado. 2 feitores, receosos, se aproximaram para soltar Rosa. O feitor, que a chicoteou, largou o instrumento no chão. Quando as cordas caíram, Rosa não desabou. Endireitou-se devagar, não olhou para trás, não olhou para os escravizados. Virou-se diretamente para Esmeraldo. Eles ficaram frente a frente. Ela disse, com voz baixa e firme: "A fazenda caiu antes de mim." Não houve resposta. Esmeraldo recuou meio passo. A autoridade dele evaporava sob a luz do sol. Não era magia.
era física social. Ele não controlava mais ninguém. Ele sabia, todos sabiam. Rosa deu alguns passos para trás, apoiada por duas mulheres mais velhas. A multidão abriu caminho. Não houve gritos, não houve canto, apenas silêncio pesado. Mas Esmeraldo não recuaria sem tentar se afirmar. Ele avançou 2 passos e ordenou que Rosa fosse presa à força. Antes que pudesse completar a frase, uma enxada bateu no chão, produzindo um estrondo seco. José Anteiro segurava o cabo com força. O recado estava dado. Esmeraldo não terminou a frase. No dia seguinte, escravizados trabalharam como se nada tivesse acontecido, mas o clima era outro. Os feitores evitavam contato. Custódio se trancou no escritório. Esmeraldo passou o dia cavalgando pela fazenda, tentando manter a aparência de comando. Mas a verdade era evidente. A Santa Felícia nunca mais seria a mesma. No final de 1849, o governo da província bloqueou uma das principais linhas de crédito da fazenda por suspeita de irregularidades administrativas. Isso, somado à redução drástica da produção, colocou a família Mendonça à beira da falência. Em fevereiro de 1850, José Anteiro desapareceu. Diziam que fugiu para um quilombo. Outros diziam que Custódio o ajudou a partir para evitar represálias. A verdade nunca foi confirmada, mas sua saída mostrou algo claro. A estrutura de poder estava se desfazendo. Rosa, por sua vez, continuou trabalhando. Não foi vendida. Não foi castigada de novo. Não foi isolada. Simplesmente voltou para a rotina, como se nada houvesse acontecido. Mas algo havia mudado profundamente. Ela não precisava mais agir. A fazenda estava desorganizada o suficiente para cair por si mesma. Em junho de 1850, Esmeraldo deixou a fazenda e se mudou para Paraty. Nunca mais voltou. O pai morreu 2 meses depois. Custódio assumiu a propriedade, mas sem força econômica para sustentá-la. A escravidão ainda duraria quase 4 décadas no Brasil. Mas, dentro da Santa Felícia, ela já não existia da mesma forma. O controle nunca foi recuperado. A disciplina nunca mais funcionou. A produção nunca voltou ao patamar anterior. E a causa disso não foi rebelião aberta, incêndio ou assassinato. Foi Rosa, não pela violência, mas pela lógica, pela compreensão profunda de que nenhum sistema opressor se sustenta quando perde a confiança na própria autoridade. Rosa permaneceu ali até 1854, quando recebeu carta de Antônio. Agora, vivendo em comunidade livre, nos arredores de Barra Mansa, ele a convidou para viver lá, dizendo que havia espaço, comida e, finalmente, segurança. Rosa aceitou. Saiu da fazenda caminhando, escoltada por 10 homens e mulheres. Não era fuga, era despedida. Custódio assistiu de longe, sem coragem de interromper. Ele sabia que aquele momento marcava oficialmente o fim da Santa Felícia. 3 anos depois, a fazenda foi vendida por valor muito abaixo do mercado. Os novos proprietários tentaram reorganizá-la. Não conseguiram. A reputação estava destruída. As terras estavam empobrecidas. Os escravizados, conscientes de seu poder coletivo, não obedeciam mais como antes. Quando perguntavam aos mais velhos o que provocou a queda da Santa Felícia, a resposta era sempre a mesma. Foi uma mulher que nunca levantou a voz e que, por isso, fez todos os gritos caírem. Rosa caminhou rumo à liberdade em 1854, acompanhada por um pequeno grupo de escravizados que se tornara sua família por escolha. As mulheres mais velhas choraram baixinho ao vê-la partir. Não era tristeza, era reconhecimento. Rosa deixava a fazenda Santa Felícia como uma figura que alterou a lógica da opressão sem empunhar uma pedra ou
atear fogo em um único celeiro. Ela venceu pela estratégia, não pela ruptura violenta. Ao longo da estrada, os que a acompanhavam mantinham distância respeitosa. Não era veneração, era compreensão de que Rosa sustentava uma postura singular. Ela caminhava sem olhar para trás, como se soubesse que qualquer vestígio de passado poderia puxá-la de volta. Levaram 2 dias para alcançar Barra Mansa, onde se encontrava o quilombo intermediário que Antônio havia mencionado na carta. O lugar era discreto, parcialmente camuflado por mata fechada. Não era um quilombo grande como os registrados em relatórios oficiais. Era um espaço de famílias negras, livres e escravizados fugidos, organizados em pequenas casas de pau a pique. Quando Rosa chegou, não houve celebração. Houve silêncio respeitoso e um reconhecimento imediato. Ali, ninguém precisava explicar seu passado. Rosa começou sua nova vida entre essas famílias. Ajudava na plantação, preparava alimentos coletivos, cuidava de crianças, não assumiu posição de liderança formal. Em quilombos como aquele, a liderança raramente era declarada. Ela acontecia por comportamento. E o comportamento de Rosa era sólido, disciplinado e lúcido. Era o tipo de presença que dava chão aos outros. Antônio, agora mais envelhecido e menos tenso, explicou que o quilombo havia sobrevivido porque não atraía atenção. Não era grande o suficiente para mobilizar uma expedição de captura, mas era organizado o suficiente para resistir, caso necessário. Havia troca de informações com outras comunidades, contato com pescadores do Rio Paraíba e, às vezes, comunicação com abolicionistas discretos da região de Resende. Rosa ouviu tudo e não disse nada. Nos meses seguintes, ela se tornou a pessoa responsável por administrar estoques de mantimentos. Era função que exigia precisão, honestidade e capacidade de planejamento. Ninguém contestou quando ela assumiu silenciosamente essa tarefa. Durante anos, Rosa organizou aquele quilombo como se fosse uma pequena república de sobrevivência. Mas em 1857, a tranquilidade foi quebrada. Um fazendeiro de nome Álvaro Figueiredo, proprietário de terras ao norte de Barra Mansa, começou a perder escravizados. Alguns fugiam, outros simplesmente desapareciam. A pressão política em torno dele aumentou e Álvaro começou a suspeitar que havia um quilombo na região. A suspeita tornou-se certeza quando 2 capatazes encontraram rastros perto da mata fechada onde Rosa vivia. A notícia se espalhou rapidamente. Antônio reuniu a comunidade. A pergunta era simples: fugir mais uma vez ou resistir no local? Para muitos, a ideia de fugir era dolorosa. Construir outra comunidade exigiria anos, mas resistir significava enfrentar homens armados. Rosa permaneceu calada durante a discussão. Quando todos terminaram de falar, ela pediu a palavra. A frase dela foi direta: se fugirmos sempre, nunca viveremos. Se ficarmos, temos chance de nos defender. A argumentação era prática. Fugir significava abandonar roças, casas, tudo construído com esforço. Resistir significava organizar estratégia. E isso Rosa sabia fazer. A comunidade votou. Ficariam os capatazes de Álvaro retornaram dias depois, agora acompanhados de mais homens, tentando encontrar vestígios. Mas Rosa já havia orientado a ocultação de trilhas, a dispersão de fogueiras e a criação de falsas rotas. A mata parecia desabitada, mas os fazendeiros não recuaram. Álvaro contratou um grupo de homens armados especializados na captura de escravizados fugidos. As notícias eram claras. Eles viriam em poucas semanas. Rosa decidiu agir de forma mais objetiva. Precisava de informação e foi durante uma ida à vila, misturada à multidão, como se fosse lavadeira livre, que ela descobriu o que realmente estava
por vir. O grupo armado planejava entrar pela mata durante a madrugada e incendiar a região. Era estratégia comum de capatazes desesperados. Queimar tudo para forçar a saída dos fugidos. Ao retornar, Rosa deixou claro: se permanecessem imóveis, seriam queimados vivos. A comunidade se dividiu. Alguns queriam fugir imediatamente, outros queriam lutar. Rosa, pela primeira vez desde que deixara Santa Felícia, falou com dureza: não somos soldados. Não enfrentaremos armas com enxadas, mas não entregaremos nossas vidas como se fôssemos propriedade. Rosa propôs um plano. Não uma rebelião, não um ataque, mas uma evacuação estratégica combinada com uma armadilha que impediria os capatazes de avançar facilmente. O quilombo se dividiu em 3 grupos. Mulheres com crianças seguiriam pelas trilhas ocultas. Homens mais jovens seguiriam por outra rota para despistar perseguidores. E Rosa, com um pequeno grupo, ficaria responsável por desorientar os atacantes. Na madrugada prevista para o ataque, Rosa e 6 homens espalharam pequenos focos de fumaça controlada pela mata, criando falsa impressão de movimento em locais abandonados. Em seguida, criaram ruídos, arrastando galhos e batendo pedras, levando os capatazes a perseguirem trilhas inexistentes. Quando os homens armados invadiram a área onde acreditavam estar o quilombo, encontraram apenas clareiras vazias e armadilhas simples de buracos cobertos com folhas, forçando-os a recuar por medo de serem emboscados. Enquanto isso, a comunidade já havia se deslocado para uma área mais ao sul, onde existia outro pequeno agrupamento de negros livres. O quilombo se reergueu em novo local. Rosa, novamente, reorganizou tarefas, distribuiu responsabilidades e manteve a ordem, mas a pressão aumentava. Fazendeiros da região começaram a trocar informações. A busca por quilombos tornou-se mais rigorosa. E Rosa sabia: a liberdade vivida ali não era definitiva. Era sempre temporária. E temporário, para ela, não era suficiente. Então, em 1861, aos 42 anos, Rosa tomou a decisão mais radical de sua vida. Deixaria o quilombo e tentaria estabelecer-se como mulher livre na cidade do Rio de Janeiro. Não era fuga por medo, era cálculo. Na cidade, invisível entre milhares, teria mais chance de viver sem perseguição. A comunidade protestou. Rosa, porém, manteve firmeza. Não queria levar consigo o peso de ser alvo. Sua presença atraía o olhar de homens poderosos. Sua saída protegeria o quilombo. Ela partiu sozinha ao amanhecer. Caminhou uma semana pela estrada. Pegou carona com uma carroça de mascate. Dormiu em venda de beira de estrada. Ao chegar ao rio, Rosa alugou um quarto pequeno em um cortiço do bairro de Santana. Começou a lavar roupas para famílias brancas da região. Não levantava suspeita. Não falava sobre o passado. Não se envolvia com grupos políticos. Era apenas uma mulher negra livre tentando sobreviver. Mas sua tranquilidade seria novamente ameaçada. Em 1863, uma lei municipal determinou que toda pessoa negra livre deveria portar documentação comprovando a condição de liberdade. Muitos escravizados, fugidos, eram capturados, porque não conseguiam provar nada. Rosa, entretanto, tinha um plano. Durante meses, ela frequentou discretamente uma pequena escola noturna para adultos livres. Ali, com a ajuda de um professor abolicionista disfarçado, aprendeu leitura formal e obteve documentação irregular, mas aceitável, afirmando ser filha de mãe forra e pai desconhecido. Com papéis em mãos, Rosa passou a frequentar também reuniões discretas de discussão abolicionista. Nessas reuniões, homens brancos instruídos falavam mais do que ouviam, mas Rosa observava e anotava mentalmente. Os abolicionistas
precisavam de informações das fazendas do vale, e Rosa tinha informações que ninguém mais tinha. Porém, ela não confiava totalmente nesses homens. Alguns defendiam a abolição por moralidade, outros por interesses econômicos. Rosa sabia que a liberdade verdadeira não viria apenas de discursos, viria de organização. E assim, em 1865, ela começou a agir como informante para redes de fuga. Avisava escravizados quando capitães do mato estavam na área. Informava rotas seguras. Ajudava a esconder pessoas nas casas das lavadeiras livres. Aos poucos, Rosa tornou-se peça central de uma rede clandestina de mobilidade negra. Não exigia reconhecimento, não esperava recompensa. Apenas fazia. Em 1871, após a promulgação da Lei do Ventre Livre, Rosa assistiu mulheres negras comemorarem. Mas ela não se iludiu. Sabia que a lei tinha brechas. Sabia que crianças continuariam presas às fazendas até a adolescência. Sabia que a lei servia mais para acalmar consciências brancas do que para libertar verdadeiramente. Nessa época, uma jovem chamada Isabel, filha de uma lavadeira, aproximou-se de Rosa. Tinha curiosidade, tinha sede de aprender. Rosa a ensinou a ler, depois a escrever, depois a observar. A menina tornou-se sua assistente em pequenos serviços. Não era filha biológica, mas Rosa passou a trotelá como herdeira. Isabel seria a continuidade de um método que nem Rosa chamava de método. Era apenas visão, precisão e resistência. Na década de 1880, o movimento abolicionista acelerou. Jornalistas escreviam artigos inflamados. Escravizados fugiam em número crescente. Fazendas começaram a se esvaziar. Rosa continuava operando discretamente. Ajudava, organizava, orientava. Seu nome não aparecia em nenhum relatório policial. Ninguém sabia dela. E era exatamente assim que ela desejava. Quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, Rosa estava com 69 anos. A notícia correu pelas ruas como tempestade. Muitos comemoravam. Outros choravam. Rosa permaneceu sentada, segurando uma bacia de roupas, olhando pela janela. Não sorriu. Não celebrou? Isabel perguntou. Você não está feliz? Rosa respondeu. Feliz por quem? A lei tira a corrente, mas não tira o costume do homem que aprendeu a mandar. Não havia amargura na frase. Havia lucidez. Rosa viveu até 1893. Morreu sentada em uma cadeira de palha, enquanto descascava mandioca para o jantar. Isabel estava ao lado. A morte veio tranquila, como se a vida tivesse cumprido todas as tarefas possíveis. Rosa deixou atrás de si algo que não cabia em livros ou monumentos. Deixou método, deixou lógica, deixou estratégia. Não golpeou ninguém, não incendiou nada, não fugiu desesperadamente. Apenas pensou com mais precisão do que todos ao redor. Quando Isabel, já adulta, contava a história dela, sempre repetia: Rosa não libertou ninguém. Ela mostrou como a gente podia se libertar. A fazenda Santa Felícia nunca se recuperou. Os Mendonça desapareceram da região. Custódio morreu sem descendentes. O tronco apodreceu. A Casa Grande virou ruína. E quando, em 2024, os documentos de Custódio finalmente vieram à tona, o país descobriu algo que alguns poucos já sabiam. A queda da Santa Felícia não ocorreu por revolta aberta, mas pela inteligência silenciosa de uma mulher que entendeu o que sustentava o poder e fez cada pilar ceder sem levantar poeira. Os documentos encontrados em 2024 não apenas revelaram a queda da Fazenda Santa Felícia, revelaram o mecanismo exato que conduziu aquela estrutura ao colapso. A maioria das pessoas esperava encontrar relatos de violência extrema,
batalhas sangrentas, incêndios ou rebeliões espetaculares. Mas o que surgiu nos papéis de Custódio foi algo muito mais simples e, por isso, muito mais poderoso. As anotações descreviam números, horários, erros contábeis recorrentes, movimentações inconsistentes e relatos desconexos de feitores. Era a radiografia de uma fazenda desmoronando por dentro. Não havia uma grande explosão, não havia um fato único. Havia um processo iniciado por uma escravizada que entendeu, antes de todos, que poder é um edifício sustentado por confiança. Quando essa confiança quebra, o edifício cai sozinho. Os historiadores ficaram perplexos. Não havia nenhum evento heróico isolado. Não havia mártires celebrados. Não havia confronto armado. Havia cálculo, havia organização. Havia uma mulher, invisível aos documentos oficiais, mas presente em todas as entrelinhas das anotações internas. A pergunta inicial dos pesquisadores foi simples: como alguém conseguiu tudo isso sem ser registrada? A resposta também era simples. Rosa existiu exatamente onde ninguém olhava. Ao longo dos meses que se seguiram à descoberta da caixa, pesquisadores, antropólogos e professores da região começaram a reconstruir a trajetória de Rosa, cruzando depoimentos orais de descendentes de comunidades negras, registros de quilombos da segunda metade do século XIX, listas municipais de lavadeiras livres do Rio de Janeiro e relatos abolicionistas, que citavam vagamente uma mulher silenciosa que ajudava fugas. Não havia uma grande lenda sobre ela, não havia romantização. O que havia eram rastros discretos, mas constantes. Uma das pesquisadoras, Ana Valverde, afirmou em entrevista: Rosa foi o tipo de figura que operou nas frestas. Ninguém prestava atenção, e foi exatamente isso que lhe deu poder. A história ganhou repercussão nacional em poucos dias. Programas de televisão queriam transformá-la em documentário. Escolas da região começaram a discutir a possibilidade de incluir seu nome no currículo de história local. Militantes dos movimentos negros viram em Rosa um modelo diferente de resistência. Não a rebelião aberta, mas a desintegração silenciosa do opressor. Mas a repercussão não parou aí. A caixa continha algo mais. Uma última anotação de Custódio, escrita alguns meses antes de ele abandonar a fazenda. A caligrafia estava tremida, como se fosse resultado de cansaço extremo ou doença avançada. O texto dizia: se a Santa Felícia caiu, não foi por fogo, doença ou dívida. Foi porque perdemos o temor dos escravizados. Eles sempre tiveram mais inteligência do que nós admitimos. Rosa foi a primeira a perceber que nada nos sustentava, a não ser a mentira de que éramos indispensáveis. A mentira que sustentou este lugar por décadas morreu antes de nós. Essa frase, quando apresentada ao público, desencadeou debates intensos. Pela primeira vez, a narrativa dominante sobre o período escravocrata não exaltava o heroísmo violento ou as revoltas visíveis, mas a resistência cotidiana e a estratégia silenciosa, quase invisível, de pessoas como Rosa. Os descendentes dos Mendonça, agora dona de imóveis e com negócios na região, tentaram minimizar o impacto da descoberta, afirmando que as anotações de Custódio eram pessoais e não necessariamente verdadeiras. Mas a opinião pública não os apoiou. Os arquivos históricos mostravam que algo profundamente errado havia ocorrido naquela fazenda, e o papel de Rosa se tornava cada vez mais evidente. Em novembro de 2024, uma equipe de pesquisadores decidiu visitar as ruínas da antiga Santa Felícia, agora cobertas por mato denso. O tronco onde Rosa foi chicoteada em 1849 havia se decomposto há décadas, mas a área onde ele ficava ainda era
perceptível. A casa grande tinha ruído, mas as pedras do alicerce permaneciam no mesmo lugar. Durante a visita, um dos pesquisadores encontrou algo inesperado: uma pequena peça de metal enterrada parcialmente na terra, próximo ao local onde a antiga senzala ficava. Ao retirar o objeto, percebeu que se tratava de uma chave antiga, de ferro, pesada, com dentes duros e desgastados. O espanto veio quando os pesquisadores notaram as iniciais gravadas, Rua S. Não havia, em nenhum registro da Santa Felícia, qualquer pessoa com essas iniciais que fosse proprietária. Nenhum membro da família Mendonça tinha nomes que correspondessem. Nenhum feitor, nenhum administrador, quem quer que tivesse gravado aquelas letras, não era da Casa Grande. Os pesquisadores concluíram que a chave pertencera a alguém da senzala. E a única pessoa cujas iniciais combinavam com aquele objeto era uma mulher que nunca deveria ter tido posse de chaves. Rosa da Silva, um sobrenome comum, quase invisível, mas que surgiu nos registros tardios do Quilombo, para onde ela havia ido. A chave era simbólica. Não representava apenas o acesso a uma porta física, representava o controle interno da vida da fazenda. Representava confiança, representava risco, representava inteligência. A descoberta da chave reforçou o que historiadores já suspeitavam. Rosa não apenas observava, manipulava ou calculava. Ela tinha, em algum momento, acesso literal a setores da fazenda que nunca foram mencionados nos inventários oficiais. Custódio escreveu em uma anotação antiga: não sei como, mas Rosa entende tudo antes de acontecer. O que antes parecia metáfora passou a ser visto como fato. Ela não antecipava acontecimentos por adivinhação, mas porque ocupava silenciosamente espaço dentro da estrutura que administrava o opressor. E fazia isso sem que ele percebesse. No final de 2024, o governo municipal da região decidiu transformar as ruínas da Santa Felícia em um sítio histórico. O projeto previa trilhas guiadas, placas informativas e uma sala dedicada exclusivamente às anotações de Custódio e à trajetória de Rosa. O nome do espaço seria Centro de Memória Rosa da Silva. Houve resistência de setores tradicionais da cidade, que viam a homenagem como afronta à memória dos pioneiros. Mas a pressão popular, somada à repercussão nacional, falou mais alto. No dia da inauguração, centenas de pessoas se reuniram no local. Havia descendentes de comunidades quilombolas, professores universitários, estudantes do ensino médio, movimentos culturais e moradores locais. Entre eles, uma mulher de aproximadamente 80 anos aproximou-se devagar da placa onde o nome de Rosa estava gravado. Ela pousou a mão sobre a placa e disse: minha avó falava dela. Achavam que era invenção. Os repórteres a cercaram, perguntando quem era sua avó. A mulher respondeu: uma menina que Rosa ensinou a escrever. No Rio de Janeiro, minha avó dizia que Rosa não falava alto, mas ninguém esquecia o que ela dizia. A revelação foi recebida com silêncio profundo. Pela primeira vez, uma linha direta de transmissão oral conectava passado e presente. Rosa não era apenas um nome em papéis antigos, era presença viva na memória de famílias inteiras. Era peça central de uma história apagada durante quase 200 anos. Quando perguntaram à idosa o que a avó fazia das lembranças, ela respondeu: minha avó dizia que Rosa ensinou que ninguém precisa de grito para derrubar a injustiça. Precisa de lucidez. A cerimônia terminou com uma caminhada pelas ruínas. As pessoas passaram onde a antiga senzala ficava, onde a tulha se erguia, onde o tronco havia marcado gerações de dor. Ali, os arqueólogos ainda escavavam. Havia expectativa de encontrar mais objetos, mais documentos, mais fragmentos. E havia, acima de tudo, a necessidade de reconstruir a história sob nova perspectiva. No encerramento do evento,
a pesquisadora Ana Valverde fez o último discurso do dia. Suas palavras ecoaram entre as árvores. Por muito tempo, a história brasileira foi contada pelos vencedores. Hoje, ao encontrarmos a trajetória de Rosa da Silva, descobrimos que nem sempre os vencedores foram os mais fortes. Às vezes, foram apenas os mais barulhentos. O verdadeiro poder esteve naqueles que pensaram com clareza e agiram com precisão. Rosa ensinou algo que deveria ser óbvio, mas que esquecemos. Nenhuma estrutura opressora aguenta quando oprimidos deixam de acreditar no seu fundamento. A Santa Felícia não caiu por armas ou fogo. Caiu porque uma mulher percebeu que o poder deles era menor do que parecia. E isso bastou. O público permaneceu em silêncio por longos segundos. Não por solenidade, mas porque, de algum modo, naquele instante, a história fazia sentido. Nos meses seguintes, estudantes de história produziram centenas de trabalhos sobre Rosa. Professores adaptaram suas aulas. Movimentos culturais criaram peças de teatro. Escritores planejaram romances baseados em sua trajetória. E uma nova frase começou a circular entre comunidades negras do Vale. Ela venceu sem que eles percebessem. Rosa não deixou descendentes biológicos registrados. Não deixou cartas, não deixou memórias escritas, mas deixou método, precisão e uma forma de pensar que atravessou séculos. Sua história permaneceu viva, porque ela não buscou protagonismo, buscou resultado. E a Caixa enterrada em 2024 não só mostrou como ela agiu, mas mostrou algo maior. Mostrou como estruturas inteiras podem ruir pela ação concentrada de pessoas que se negam a aceitar a posição que lhes foi imposta. No fim das contas, a trajetória de Rosa não foi um épico de violência, nem uma ode ao sacrifício. Foi um manual técnico de desestabilização de poder. E, por mais que as lendas românticas seduzam, foi a lucidez silenciosa dela que mudou o vale. A Santa Felícia caiu porque Rosa decidiu não ser peça. Ela decidiu ser vetor. E a história, finalmente, menos a reconheceu.